1 Coríntios 11, 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Aqui, ele está fazendo um contraponto ao que ele começou a dizer lá no versículo 2. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições como eu as transmiti a vocês. Então, lá ele faz um elogio. Agora tem aí uma partícula, mas, uma adversativa, né? Mas nisto que agora prescrevo, está diferenciando do que ele falou lá no versículo 2. Eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo eu estou informado que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até este ponto. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, versículo 25, que nós acabamos de ler, meus irmãos. Isso nos ensina a respeito da segurança. A ceia do Senhor nos lembra da segurança que envolve a nossa fé, a nossa vida de fé. A nova aliança instituída por Jesus, meus irmãos, é um pacto de sangue. O pacto de sangue que envolveu um sacrifício definitivo que Deus aceitou, Deus se agradou desse sacrifício de Jesus Cristo. Deus aceitou o sangue de Cristo, como o escritor aos Hebreus nos fala, no capítulo 9, versículo 14 a 24. Portanto, por causa do sacrifício de Jesus que foi aceito, Deus se comprometeu, por causa de Cristo, a perdoar e salvar todos os que vierem a Ele. O sangue de Cristo é a garantia de que Deus será misericordioso para com aquele que se arrepende dos seus pecados e os abandona. Deus será gracioso, Deus será misericordioso, Ele perdoará os pecados daquele que vier a Jesus Cristo em coração arrependido e se render a Ele. A nossa parte nesse pacto é crer na morte expiatória de Cristo. Portanto, temos segurança da parte de Deus, que agradou moer o seu Filho na cruz, que aceitou o seu sangue derramado, espremido na prensa do azeite lá no jardim do Getsêmani. Deus se agradou de cada gota do sangue do cordeiro que pingou na terra, que caiu no chão. Deus aceitou aquele sacrifício como único, pelo qual um homem e uma mulher, seja ele quem for,
pode receber perdão dos pecados. Último ponto, a respeito dessa ordenança que é a ceia do Senhor, é a responsabilidade. Quem deve ser admitido ou excluído da mesa do Senhor? Paulo trata dessa questão dos que são dignos de participar do sacramento. Nesse texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 20 até o 34. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, ele está falando para todos ali presentes, não é a ceia do Senhor que vocês comem. E aí ele denuncia, por que não é a ceia do Senhor que eles comem? Porque há individualismo, porque há egoísmo, há pessoas participando sem discernir a essência da igreja, a essência do corpo. Há pessoas desprezando quem nada tem e esquecendo-se delas. Então ele vai, nós lemos até o versículo 29, 26. Por isso, vamos adiante até o 34. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for. Você sabe que nós mudamos a maneira de distribuir os elementos. Estamos entregando agora um cálicezinho já organizado com uma tampa, trazendo um elemento aí, simbolizando o pão. Esse produto é vendido já com lacre, selado. Isso facilita essa questão, essa organização dos bancos, facilita na distribuição. E eu tenho visto algumas igrejas que estão praticando a ceia comendo e bebendo ao mesmo tempo. Você já come o pão e já bebe em seguida o cálice. Há uma grande tentação para fazermos isso. A gente está sempre correndo, a gente está sempre com pressa. É tão difícil nós fazermos a coisa do jeito bíblico, né? O pão já não é o mesmo pão, o vinho já não é vinho, é suco de uva. Então a gente vai mudando as coisas. Mas por enquanto eu vou resistir a essa coisa de comer e beber ao mesmo tempo. Vamos fazer como diz o texto de Mateus. Enquanto comia, ele tomou o pão, tendo dado graças, deu aos discípulos e eles comeram. Em seguida, então há um intervalo, há um espaço de tempo ali, né? Um segundo ato, então toma o cálice, dá graças pelo cálice, abençoa e participam do cálice. Nós vamos seguir assim. Mas Paulo trata da questão dos que são dignos. Ele diz, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 27. Já falei disso aqui, mas nunca é demais repetir. Isso que não significa dizer que somente aqueles que são dignos podem chegar-se à mesa do Senhor. Embora a gente sempre oriente, se você não entende, deixe passar.
Deixe passar. Se você não está em comunhão com o Senhor, então não participe desse momento. Não participe do corpo, do pão, não participe do cálice. E se você não entende o significado, o que é esse pãozinho, um biscoitinho, sei lá que negócio é esse aqui, parece um creme crack agora. Deixe passar. Por que esse povo se reúne uma vez por mês, no domingo, ou na segunda, ou na quarta, e eles estão sempre comendo um biscoitinho com um negocinho roxo? Para nós, não é pão. Para nós, não é apenas um cálice com um suquinho. Não é para encher barriga. Mas, meus irmãos, nós temos aqui um símbolo da nossa fé. Nós temos aqui um memorial que nos lembra, que nos ajuda a recordar aquilo que Jesus fez por nós. A promessa cumprida nisso, promessa passada lá do Antigo Testamento, cumprida nesse pão e nesse cálice, a promessa futura, presente nesse pão e nesse cálice, porque nós estamos fazendo isso, e nós devemos fazer isso até a segunda vinda dele, até ele voltar. Nós olhamos para trás e nós olhamos para frente, meus irmãos, e somos abençoados nesse tempo presente. A mesa não é para todos, a mesa é para os filhos. A mesa é para aqueles que já têm maturidade para compreender o peso do pecado, que já têm maturidade para compreender o juízo de Deus, as consequências do juízo de Deus, as consequências do nosso pecado, do pecado que nós herdamos, do pecado original, mas também do nosso próprio pecado deliberado, porque nem tudo é culpa do pecado original. Nós fazemos escolhas, nós decidimos, nós também pecamos. Então, nesse sentido, ninguém é digno. Se fosse por uma questão de dignidade pura e simplesmente, todos nós estaríamos excluídos, todos nós estaríamos impedidos de participar da mesa. Paulo não está falando da indignidade das pessoas, Paulo está falando da indignidade das ações, da indignidade das atitudes das pessoas. E são tantos exemplos. Ele diz: quem come e bebe sem discernir a natureza da igreja, a natureza do corpo, come e bebe juízo para si. Quem come e bebe sem discernir a natureza do corpo. Onde é que está isso? Obrigado. Aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ninguém bebe corpo, então não é do cálice que ele está falando. Quem come e bebe sem discernir o corpo, não é do pão que ele está falando. Come e bebe juízo para si. Que corpo é esse? É a igreja. A natureza da igreja. Precisamos discernir a natureza da nossa união, da nossa unidade, da nossa comunhão. Tudo que nos divide demonstra falta de discernimento do corpo. Discriminação por raça, por cor de pele, por status social, por gênero, por idade, por religião. Os coríntios haviam transformado a ceia do Senhor, meus irmãos, num evento
pessoal, uma oportunidade para eles se fartarem, se embriagarem. Paulo diz que não. A ceia do Senhor não é um evento para ser tomado na privatização do momento. Não é um evento privado. É um evento para ser celebrado com outro. Cristo instituiu a sua ceia. Ele continua a oferecer seu corpo e seu sangue para ser comido e bebido por nós cristãos, para o perdão dos pecados, sempre que vamos à sua mesa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aqueles que vierem a Ele serão saciados na sua busca da sua fome e sede. Eu já me preparo para terminar, irmãos. Nós lemos no versículo 26 de Mateus: tomem, comam, isto é o meu corpo. No versículo 27, bebam. Em outras palavras, meus irmãos, a Escritura está dizendo para nós, o Senhor está dizendo para nós: apliquem a vocês a doutrina do Cristo crucificado. Apliquem a vocês a obra da cruz, que ela seja alimento e bebida, comida e bebida, comam, bebam. Ou seja, que essa doutrina seja vida, se apropriem dela, se alimentem dela, comam, bebam do corpo e do sangue, que seja vida para as almas de vocês e que sirva de alívio, de sustento e de consolo para a vossa vida espiritual, para a vossa vida como um todo. Lutero compôs um hino no qual ele diz: teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Quando participo do corpo e do sangue, minha alma recebe vida, minha alma é iluminada, minha vida é iluminada pela presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, o sangue foi derramado por muitos, para justificar a muitos, para trazer muitos filhos à glória. E essa fonte ainda está aberta, é uma fonte ainda a jorrar. E quem vier a Ele, encontrará perdão dos seus pecados. Na multidão descrita lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 a 14, uma grande multidão com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, dizendo: ah, santo, santo, santo é ao Senhor dos exércitos. Ainda há lugar para você que está de fora, para você que ainda não confessou Jesus, para você que ainda não se rendeu a Jesus, para você que ainda não faz parte desses remidos, desses que foram lavados, desses que foram redimidos pelo Senhor, pelo sangue do Senhor. Se tem lugar para mim, tem lugar para você também lá. Ainda há lugar para você fazer parte dessa grande multidão.
Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Eu quero estar com Cristo lá do outro lado do Jordão. Lá do outro lado, eu quero estar com Cristo na eternidade. Aleluia. Eu quero fazer parte dessa grande multidão de remidos, de redimidos, com vestes brancas. Aleluia. Aclamando o Rei das Nações. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 7. Tem um hino também, né? Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Apocalipse 7, 9 a 14. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com essa leitura, mas ainda não vai ser um encerramento não, tá? Só para leitura agora, já que vocês queriam ficar de pé para ler a Bíblia. Apocalipse 7. Depois destas coisas, relata o apóstolo João, o discípulo amado. Depois destas coisas, depois da visão daqueles que foram selados de Israel, e também dentre os gentios, como ele vai ver, não apenas dentre as 12 tribos, mas ele vai ver também a igreja, não apenas Israel, toda a igreja, formada por judeus e gentios. Milhares, de repente, viram uma multidão. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, não só das tribos de Israel agora, diz ele, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas, incluindo aqui o povo brasileiro, em pé diante do trono, inclusive o povo aqui da Nova Vida, da Cristã Nova Vida do Jardim Alvorada, estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com C maiúsculo, o Cristo vivo, aleluia, morto, ressurreto, aleluia, bendito seja o nome do Senhor e glorificado. Eles estavam vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, leia comigo, pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vêm? Ou de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele disse, estes são aquele povo lá de baixo, são os que vêm da grande tribulação, são os que foram remidos, são os que foram redimidos, são os que foram lavados, lavaram suas vestimentas e as alvejaram no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que
está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, aleluia, aleluia. Permaneça de pé aqui, o Senhor te sustenta. Aleluia. E você estará de pé diante do trono também um dia. Aleluia, por causa do sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que sejam muitas as lágrimas derramadas aqui nesta vida, virá o dia. Virá o dia. E eu espero esse dia. Eu anseio por esse dia. E eu anseio estarmos juntos lá. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É o próprio Cordeiro que apacenta o seu povo. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Ele está cuidando de você. Cada lágrima derramada aqui é recolhida no odre. Ele tem um odre em que Ele recolhe as lágrimas derramadas aqui. Amém? Fica firme. Suporte as lutas, suporte as dores, suporte as adversidades. A ceia nos lembra o que passou. A ceia nos lembra quem éramos. A ceia nos lembra quem somos. A ceia nos lembra nossa realidade futura. Habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. E nesse particular isso é um consolo para mim, porque eu não vou me preocupar mais que vocês vão embora, não voltam na segunda-feira para orar. Vão embora, não voltam no culto de quarta-feira. Vão embora e vem no domingo, falta no outro. Não vou me preocupar mais com isso, porque a gente vai morar na casa do Senhor. A gente vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor. Oh. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor